Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? É sempre um prazer imenso e uma satisfação enorme ter vocês aqui no Bio é Vida. É sempre um prazer enorme, galera. Espero hoje, nessa aulinha sobre histologia vegetal, que vocês consigam entender a base de formação dos seres vegetais, das estruturas, para que quando a gente falar de órgãos vegetais, de fisiologia vegetal, vocês estejam bala nisso, ok? Vamos lá para a nossa aulinha. Então, o que é a histologia vegetal? A histologia de maneira geral. A histologia é o ramo que estuda a formação e constituição dos tecidos de uma planta. Mas o que são tecidos? Tecidos nada mais são do que conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes e adaptadas para realizarem determinadas funções. Galera, esse ponto é legal, ó. Conjunto de células. Cuidadinho, cuidadinho, cuidadinho. Quando a gente fala conjunto de células, para analisar tecidos, essas células têm que ser semelhantes entre si e estarem adaptadas às mesmas condições e realizarem as mesmas funções, ok? Agora, quando a gente fala nessa condição, eu preciso entender de uma célula vegetal e lembrar vocês que em relação à célula animal, ela tem três diferenças marcantes importantes. Quais são essas diferenças? Primeiro ponto, a existência de uma parede celular celulósica, formada na sua base de celulose. Segundo ponto, a existência de cloroplastos, organelas responsáveis pela fotossíntese. Terceiro ponto, grandes vacúolos importantes no armazenamento de água e no equilíbrio hídrico do vegetal. A imagem vai mostrar para vocês. Parede celular, estrutural, vacúolo fisiológico e cloroplasto, a fotossíntese. Ok? São três diferencinhas básicas vinculadas a isso. Mas aí, Mateuzinho faz a pergunta. Quais são os tecidos que encontramos nos vegetais? Nos animais a gente já está de saco cheio de saber, a gente gosta, a gente interage com isso. Mas e nos vegetais? Quais são eles? Vamos a eles? Os meristemas, que são tecidos de crescimento. Nós temos o parênquima, o colênquima e o esclerênquima, que são tecidos que atuam no preenchimento, sustentação e na reserva, no armazenamento. Nós temos floema e xilema, tecidos de condução de seiva, e nós temos epiderme e suber. Esse tecido são tecidos de revestimento, ok? Então observem essa relação. São os tipos de tecido que nós vamos analisar a partir de agora. Meristemas, eu disse que são tecidos de crescimento. Bom, eles são localizados nas regiões apicais, no ápice do caule e da raiz, além de estarem presentes nas gemas e nos nós laterais. Olha a imagem, ápice do caule aqui em cima, ápice da raiz. Atenção, você pode ouvir o termo subápice, ok? Quando você ouvir o termo subápice, é na raiz. E nos nós e gemas laterais. São essas regiões de onde brotam os ramos e as estruturas laterais do vegetal, onde você vai ter os meristemas. Ele tem a função de crescimento. Ele multiplica as células, permitindo que o vegetal cresça, se desenvolva. Para isso, ele deve ter algumas características. A primeira básica são células, e é formado por células pluripotentes. Mateuzinho, o que significa isso? Células com alta capacidade de diferenciação. Galera, anota isso aí agora. As células que nós encontramos nos meristemas vegetais são as células tronco dos vegetais. Tronco do vegetal? O que é uma célula tronco? É uma célula responsável por originar todas as outras células. Então lembra a minha lista de tecidos que nós colocamos? Todos aqueles tecidos se originam a partir do meristema, ok? Todos eles se originam a partir do meristema. Ele tem células indiferenciadas, todas elas são iguais, elas vão se diferenciar, lembra disso. Elas têm parede celular delgada, porque ela vai mudar a sua morfologia. Ela tem um núcleo volumoso, altamente funcional. E alta capacidade multiplicativa, ou seja, mitose. Uma célula forma 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16 e assim faz o vegetal crescer. Mitose é processo de divisão na qual uma célula produz duas geneticamente idênticas, fazendo com que a célula cresça. Tanto que nós temos uma imagem ilustrativa para mostrar essa célula, núcleo volumoso, pequena, todas iguais, formando o meristema. Nós encontramos dois tipos básicos de meristema, que são o meristema primário e o meristema secundário.
Onde? Qual a diferença? As células que compõem o meristema primário permitem a planta crescer em altura, enquanto que as células que têm um meristema secundário, a planta cresce em espessura. Atenção, só um parênteses, somente as gimnospermas e as dicotiledôneas, as angiodicotiledôneas, têm meristema secundário, ok? Guardem isso aí, nós vamos voltar isso logo, logo. Tranquilo a questão do meristema, beleza? Rapidamente, próximo, parênquima. Quem são os parênquimas? Os parênquimas são os nossos tecidos de preenchimento que estão em todos os órgãos vegetais. Galera, atenção, o parênquima é comparado dentro do animal como se fosse um tecido conjuntivo. No vegetal é o parênquima, no animal é o conjuntivo, ok? O conjuntivo propriamente dito, se você quiser ser mais específico. Para que serve o parênquima? Primeiro, preenchimento, ocupar espaços. Segundo, reserva de substâncias. Terceiro, fotossíntese. É função do parênquima realizar essas ações. Onde, para fazer isso, eu preciso ter tipos, eu tenho variações. Quais são eles? O primeiro é o parênquima de preenchimento. Oh, se ele é de preenchimento, ele faz o quê? Preenchimento. Onde eu tenho esse parênquima? Eu tenho ele no córtex e na medula do caule e também da raiz, ok? Como eu coloquei para vocês, se ele é um parênquima de preenchimento, ele vai realizar preenchimento de espaços. A nossa imagem mostra um corte de um caule onde nós evidenciamos aqui, ó, colocado aqui escurinho, o parênquima cortical. Toda essa estrutura é formada por células parenquimáticas, parênquima de preenchimento, ok? Sossegado isso aí? Qual é o segundo tipo de parênquima? É o parênquima clorofiliano. Clorofiliano, lembra? Clorofila. Então ele é assim chamado porque ele tem grande quantidade de cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem muita clorofila. Se tem muita clorofila, ele faz fotossíntese. Toda a estrutura vegetal, todo o processo vegetal de fotossíntese é realizado no parênquima clorofiliano, ok? Atenção a isso. Onde nós encontramos o parênquima clorofiliano? Folhas. Folhas. Este é um corte de uma folha. Eu estou vendo o recheio. A epiderme superior e a epiderme inferior é um pão. Tanto que o que está no meio, nesse recheio, nós chamamos de mesófilo. Meso, meio, filo, folha. Ali eu vou encontrar o parênquima clorofiliano, dividido em dois, o palissádico e o lacunoso. O palissádico com essas células mais alongadas e o lacunoso com essas células menores, mais espalhadas, cheios de lacunas. Palissádico coladinho, lacunoso mais espalhado. Função, fotossíntese, ok? Terceiro parênquima, o parênquima de reserva. Se ele é de reserva, ele vai fazer o quê? Armazenar, guardar substâncias para que a planta consiga se nutrir ou sobreviver em algumas situações. Tanto que eu tenho alguns tipos. Por exemplo, o parênquima amilífero é aquele que armazena amido. Você gosta de uma batatinha frita, você vai lembrar do Mateuzinho. Todas as vezes que você comer batatinha frita, você vai estar comendo um caule de uma estrutura vegetal rico em parênquima amilífero, ok? Nós temos o parênquima aquífero, reserva de água lá nos cactos. Quando você estiver no deserto perdido, você quiser água, pegue um cacto, dentro dele vai ter água guardada. Onde? No parênquima aquífero. E por último, o parênquima aerífero, ar. Para que uma planta como água-pé precisa guardar ar? Para flutuar, ela fica menos densa, ela consegue ficar na superfície. Então, nós temos essa ação. A imagem mostra para a gente algumas ações, como, por exemplo, as células e grãos de amido dentro dela, onde eles ficam armazenados, ou o espaçamento com ar no parênquima aerífero, ok? Guardem isso. Parênquima preenchimento, parênquima fotossíntese, parênquima reserva, ok? Agora, e o colênquima? Quem é o colênquima? O colênquima é um tecido que promove resistência e flexibilidade aos órgãos vegetais. Em outras palavras, ele faz reforço e sustentação. É um tecido de sustentação. Ele sustenta o vegetal sem perder a flexibilidade. Gente, colênquima, vou comparar para você. Se você olhar para o seu corpinho,
Qual é um tecido de sustentação que você tem e que é flexível? Cartilagem. Então, nós comparamos a estrutura do colênquima à cartilagem. Ele sustenta, ele tem um reforço, uma resistência, mas é flexível. Ele tem como características a presença de células vivas, espessadas na sua parede, com reforço de celulose. Gente, eu frisei células vivas e vocês vão entender por que daqui a pouco. Ele tem reforço de celulose, maior deposição de celulose. Aí mostra a questão da flexibilidade. Mas aqui eu tenho o reforço de celulose. O que eu tenho aqui? Eu tenho nessa estrutura, nos vértices da parede celular, maior deposição de celulose para permitir essa maior flexibilidade e sustentação. Colênquima, tecido de sustentação, células vivas, reforço de celulose, mantém a flexibilidade. Em contrapartida, nós temos o esclerênquima. O esclerênquima, ele tem a função de sustentação e proteção. Ele é mais rígido, ele é mais firme. Por quê? Porque ele é formado com parede celular de celulose espessada com impregnação de lignina. A lignina é um polímero impermeabilizante. Ela impermeabiliza. E rígido. Com isso, se ela impermeabiliza a parede celular e é rígido, ela promove a morte da célula. Então, anotem aí que o esclerênquima é um tecido morto. O esclerênquima é um tecido morto vegetal. Isso mesmo, morto, morto. Onde eu tenho esclerênquima? Ah, galerinha, é fácil. Você vai varrer com aquelas vassouras de piaçava, né? Aquela cadeira de vó. O linho, o rami, são feitos de esclerênquima. Nós temos no esclerênquima dois grupos de células, as fibras esclerênquimáticas e os escleritos, ou esclerídeos. Essas estruturas são fibras ou células de formato irregular presentes nas estruturas. Aqui nós observamos que nós temos o reforço de lignina determinando essa mortalidade da célula proposital e o lúmen celular vazio, sem a célula. Ele vai sustentar, ele é rígido para o vegetal. Esclerênquima, sustentação, tecido morto. Continuando, floema ou líber. Quem é o floema ou líber? Ele tem a função de conduzir a seiva elaborada. É um tecido de condução de seiva. Quem é a seiva elaborada? A seiva elaborada é formada por produtos da fotossíntese. A planta produz a fotossíntese, faz a fotossíntese, produz a sua glicose precisa ser distribuída. Para ser distribuída, ela usa o floema. O floema tem dois tipos celulares. Os elementos de tubo crivado, que são células anucleadas e que só sobrevivem graças ao metabolismo das células companheiras, que vão fornecer substâncias necessárias ao metabolismo dos elementos de tubo crivado. Tanto que você observa na imagem, ao lado aqui você tem as células companheiras, que fornecem os nutrientes para os elementos de tubo crivado. São assim chamadas porque possuem essas placas crivadas, que possuem buracos para permitir a passagem da seiva, normalmente no sentido descendente. Ok? Em contrapartida, nós temos o floema, nós temos agora o xilema, contrariando o floema. A função é conduzir a seiva bruta absorvida nas raízes para as folhas. O que é feita a seiva bruta? A seiva bruta é feita de água e sais minerais. É aquilo que o vegetal absorve, aquilo que o vegetal vai absorver do solo e levar para as folhas para o metabolismo. Mas, Mateuzinho, você disse que ele contribui para a sustentação. Sim, sim, sim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é formado por células mortas lignificadas, igualzinho o esclerênquima. Se eu tenho célula lignificada, impregnada, ele é um tecido morto. Xilema também é um tecido morto, ok? E por isso ele consegue fazer a sustentação. Beleza? Nós encontramos dois tipos básicos celulares, os elementos de vaso, que têm calibre maior e uma perfuração única, como mostra na imagem, típico das plantas superiores, gímeno e ângio, e nós temos os astraqueídeos. São células de menor calibre e com várias perfurações, como a imagem mostra essa célulazinha fininha com muitas perfurações, que é o que acontece nas pteridófitas, beleza? Xilema, nós voltaremos a falar do xilema, hein? Agora, o próximo, a epiderme, tecido de revestimento.
reveste os órgãos de um vegetal sempre. Esse tecido tem como característica ser formado por uma única camada de células, justapostas aclorofiladas, juntinhas, coladinhas e sem clorofila. Para que ela, se ela for só isso, ela não vai fazer nada, né, velho? Imagina um monte de célula revestindo só. Então, para isso, ela tem anexos, que são alterações da epiderme que vão permitir algumas funções mais específicas. A primeira é a cutícula. A cutícula, ela vai impermeabilizar e vai economizar água. Ela é formada por um lipídio chamado de cutina. Isso mesmo, cutina é um lipídio que vai envolver, que vai revestir, que vai ser produzida pela epiderme para reduzir a perda de água, principalmente nas folhas e nos frutos, ok? Além disso, nós temos os estômatos. Estomatos, galera, cuidado, são células que realizam, são estruturas, melhor dizendo, que realizam trocas gasosas e transpiração. Nós observamos na imagem, o estômato é formado por duas células chamadas células guarda, que guardam no meio de si um ostíolo, que é uma abertura que ele tem um mecanismo de abrir e fechar. Logo, logo eu venho com essa aulinha para vocês. Gente, um detalhe. As células guarda dos estômatos são as únicas células clorofiladas da epiderme, beleza? Única clorofilada. O próximo são os tricomas e pelos que ajudam na retenção de água, proteção e absorção. Duas ações importantes. Nós temos a absorção. Nós encontramos os pelos absorventes da raiz. Essas expansões que aumentam a área de contato, favorecendo a absorção. E nós temos os tricomas como estruturazinhas. Por exemplo, alguns tricomas, como esses peluzinhos que nós encontramos, servem para evitar a ação de agentes externos. Hidatódios são estruturas que favorecem a gutação. Gutação é um processo de eliminação de água líquida. Ela concentra o excesso de água e elimina por um poro essa água líquida. E ainda nós temos as glândulas. As glândulas atraem agentes polinizadores e realizam a proteção. Alguns autores colocam como um tecido glandular. Esse tecido glandular ele pode gerar substâncias que serão importantes para o vegetal ou não, importantes porque ele vai proteger, mas para a gente não é muito bom não. Todo mundo já ouviu falar de urtiga, né? Urtiga, aquela coisinha que coça e tal, é um tecido, é uma glândula que produz uma substância que causa uma ação no outro organismo. Beleza? E por último, e não menos importante, o suber. O suber está presente em gimnospermas e em angiocotiledôneas. Por quê? Porque ele é formado devido ao crescimento secundário em espessura. O suber se caracteriza por ser formado por células mortas, isso mesmo, só que ao invés de ser lignificada, é suberificada. Significa dizer que o suber ele causa a suberina, ela causa a impermeabilização e consequente morte. Por isso, suber é um tecido morto. Gravem a sigla SEX. 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 Significa dizer que suber, esclerênquima e xilema são os três tecidos mortos vegetais. Sex. Três tecidos mortos. Para imaginar o suber, nós temos a imagenzinha, aquela casca do vegetal que vai proteger e revestir toda a estrutura dos caules. Ele tem duas estruturas. Devido ao fato dele ser impermeável, ele precisa de lenticelas. Lenticelas são aberturas que permitem circulação de ar. A imagem vai mostrar isso para vocês. A lenticela é uma abertura, aqui está o suber, permite as trocas de ar com o meio ambiente para permitir essa circulação. Além disso, nós temos o ritidoma. O ritidoma é o suber, que é morto, mas que está se destacando do caule da planta, como mostra a imagem. Essa pedaço, essa casca soltando aí, nada mais é do que suber se descolando do vegetal. Beleza? Galerinha, rapidinho, correndinho, mas para vocês entenderem isso aí, ok? Vejam lá, revejam, pausem, anotem qualquer dúvida, angústia, reclamação ou carência, estou à disposição de vocês. Coloquem nos comentários, sigam o nosso canal. É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa. Lembra sempre, Bio é Vida, Mateuzinho com vocês, beijo e até a próxima.